E se Marte não estiver morto? E se ele estiver apenas guardando provas há bilhões de anos? Em 2020, o rover Curiosity perfurou uma rocha em uma região de Marte chamada Gale Crater. Na época, parecia apenas mais uma coleta de amostra. Mas, anos depois, os cientistas analisaram os dados com mais cuidado e encontraram algo surpreendente: a coleção mais diversa de moléculas orgânicas já detectada no planeta vermelho. Moléculas com carbono. Algumas nunca vistas antes em Marte. E uma pergunta começou a crescer de novo: será que Marte já foi vivo? Primeiro, vamos separar a ciência do sensacionalismo. A NASA não encontrou um fóssil, não encontrou uma bactéria, nem muito menos um alienígena microscópico nadando em uma gota d'água marciana. O que o Curiosity encontrou foram moléculas orgânicas. Isso é importante porque moléculas orgânicas são compostos baseados em carbono, o mesmo tipo de química que sustenta a vida na Terra. Segundo a NASA, a rocha analisada continha 21 moléculas com carbono e 7 delas foram detectadas pela primeira vez em Marte. Mas aqui está o detalhe que torna tudo mais interessante. Essas moléculas estavam preservadas em uma rocha antiga, uma região onde Marte pode ter tido água líquida no passado. Na Terra, toda forma de vida conhecida depende de moléculas orgânicas. Elas fazem parte de proteínas, DNA, RNA, membranas celulares e processos químicos essenciais. Então, quando cientistas encontram moléculas orgânicas em Marte, a reação natural é pensar: isso veio de vida? Mas a resposta honesta é: ainda não sabemos. Essas moléculas podem ter vindo de 3 caminhos diferentes. Elas podem ter sido formadas por processos geológicos, elas podem ter sido trazidas por meteoritos, ou, em um cenário muito mais empolgante, podem ter alguma ligação com organismos que viveram no passado. Porém, a própria equipe científica reforça que o estudo não prova vida, mas ajuda a mapear quais os blocos químicos existiam em Marte no passado. A amostra veio de uma rocha apelidada de Mary Anning, em uma homenagem à famosa paleontóloga britânica do século XIX. Essa região fica dentro da cratera Gale, perto do Monte Sharp, onde o Curiosity explora camadas de rocha que funcionam como páginas de um livro geológico. E este livro conta uma história muito diferente do Marte que vemos hoje. Hoje, Marte é frio, seco e bombardeado por radiação. Mas há bilhões de anos, ele provavelmente foi mais quente, mais úmido e teve ambientes com água líquida. Esse talvez seja o ponto mais impressionante. Durante muito tempo, muitos cientistas suspeitavam que moléculas orgânicas complexas não sobreviveriam na superfície de Marte. O planeta não tem um campo magnético global forte como o da Terra. Sua atmosfera é fina e a radiação pode destruir compostos químicos ao longo dos anos. Mas essa descoberta mostra que, em certas condições, essas moléculas podem sim ser preservadas, especialmente em rochas ricas em argila. E isso é fundamental, porque argilas são ótimas em guardar pistas químicas. Na Terra, sedimentos argilosos podem preservar sinais de ambientes antigos. Em Marte, eles podem funcionar como uma cápsula do tempo. Agora vem a pergunta: isso é vida? A resposta científica é: não dá para dizer. E essa é justamente a parte mais honesta e mais fascinante da descoberta. Ainda não é possível afirmar que Marte abrigou vida, mas os resultados reforçam a evidência de que Marte foi um mundo habitável, na mesma época em que a vida estava surgindo na Terra. Em outras palavras, a descoberta não é uma resposta final, é uma pista química enterrada em uma rocha antiga. E talvez essa pista diga que Marte tinha os ingredientes certos no momento certo. Mesmo sem provar vida, essa descoberta mudou o jogo por um motivo simples. Ela mostra onde procurar. Se moléculas orgânicas complexas conseguem sobreviver em rochas marcianas, então talvez sinais mais fortes estejam preservados em locais ainda melhores, que estão mais profundos, mais protegidos e mais antigos. É por isso que missões futuras são tão importantes. E também existe outro caminho decisivo: trazer amostras de Marte para a Terra, porque os laboratórios terrestres têm mais instrumentos que são muito mais poderosos do que qualquer rover consegue carregar.
Então, a NASA encontrou vida em Marte? A resposta ainda é não, mas encontrou algo que talvez seja quase tão importante: um registro químico antigo, uma coleção de moléculas orgânicas preservadas em uma rocha marciana, um sinal de que Marte já teve ambientes com água, minerais capazes de preservar compostos delicados e os ingredientes básicos associados à química da vida. Por enquanto, Marte continua em silêncio, mas agora sabemos que esse silêncio pode está guardando moléculas de bilhões de anos. E talvez, escondida nas rochas do planeta vermelho, esteja uma das maiores respostas da ciência. A vida surgiu apenas na Terra ou o universo tentou fazer isso também em Marte? Se você quer ver mais descobertas como essa, se inscreva no canal. Até a próxima!